Salve galera, estamos hoje iniciando mais um Sindicast. O Sindicast é o podcast do trabalhador do saneamento, Copasa, Copanor e todos os saneamentos do estado de Minas Gerais. E hoje vamos bater um papo com o nosso companheiro, aguerrido, sindicalista e amigo, o Emerson do Sindeletro, que está aqui hoje para bater um papo com a gente sobre as nossas lutas, de como que ele entrou no sindicato, de como que ele entrou na CEMIG. Também temos aqui o nosso companheiro Tarcísio, que é o secretário-geral do Sindágua, para ajudar esse bate-bola aqui com o Emerson, né, Tarcísio? É isso aí. Então vamos lá, então, Emerson. Primeiro, desejar boas-vindas ao nosso Sindicast, agradecer pela participação, nós que somos companheiros de luta, né, desses movimentos. Eu te acompanho muito no movimento sindical, você pegou a coordenação do sindicato depois do companheiro Jefinho, eu acho que é uma tarefa muito difícil, né, Jefinho que é um companheiro muito bom, e depois que o Emerson entrou, eu falei, caramba, rapaz, lá no Sindeletro tem gente mais preparada do que aqui no Sindágua, porque o Emerson também entrou, assim, explodindo, sabe? Igual o Ronaldinho Gaúcho substituindo Ronaldo Fenômeno, na mesma forma. Diferencial no Sindeletro, hein? Diferenciado, né, Tarcísio? Isso. Ô Emerson, a gente sabe que o Sindeletro é um sindicato que é bem aguerrido, sabe? Mais antigo do que o Sindágua, teve muitas conquistas. E teve um momento também na ditadura militar, onde foi perseguido. Conta para nós assim, a sua história, como que você entrou na CEMIG, né? Se foi através de concurso público, ou se você, com essa barba branca, já foi antes de 88. E como que você caiu no Sindeletro? Qual que é a sua história? Saudações, Eduardo, saudações, Tarcísio, saudações à equipe técnica que dá o suporte para esse Sindicast. E saudações também aos ouvintes que acompanham aí o podcast do Sindágua. Eduardo, eu sou nascido aqui em Belo Horizonte, né? Eu sou natural de Venda Nova. Eu costumo brincar que eu sou uma das poucas pessoas que nasceram de fato dentro de Venda Nova. Venda Nova naquela época tinha uma maternidade e eu sou de fato nascido em território de Venda Nova. No entanto, por volta do final da década de 90, o meu pai, que é metalúrgico, foi para a região de Ipatinga para trabalhar lá, estava desempregado aqui na região e foi para trabalhar lá. E lá eu prestei concurso para aprendiz Senai da CEMIG. Então eu entrei para a CEMIG tinha acabado de completar 17 anos. Eu entrei para a CEMIG no dia 10 de junho de 1991 e não tinha 30 dias ainda que eu havia completado 17 anos. Fiz o curso de preparação profissional lá na escola de Sete Lagoas, a famosa escola de Sete Lagoas da CEMIG, e fui para Ipatinga trabalhar como operador de subestação. Lá em Ipatinga, naquela época a CEMIG passava por uma série de mudanças. Dentre essas mudanças, começaram a automatizar a subestação e extinguir a função de operador de subestação. Então me encaminharam para eu fazer um treinamento para trabalhar como eletricista de transmissão. Nesse treinamento de eletricista de transmissão eu sofri um acidente, eu cortei o tendão de Aquiles e eu fiquei... o diagnóstico médico inicial é que eu ficaria aleijado da perna direita. Acabou que com recursos médicos e fisioterapia eu acabei retomando o movimento, mas me recusei a retornar ao serviço de linha de transmissão. Eu acabei sendo enviado para Guanhães, na região leste de Minas, né, na verdade mais para centro-nordeste de Minas, para trabalhar ainda como operação de subestação, e lá em Guanhães eu fiz a minha carreira na CEMIG. Esse período lá no Vale do Aço, eu já tinha uma militância dentro da Igreja Católica, em grupo de jovens, e da militância da Igreja Católica comecei também uma militância política. Lá a gente eu participava de um grupo de teatro do oprimido que fez campanha para chapas ligadas à CUT na eleição sindical de Ipatinga, e assim a gente já começou esse movimento sindical. E a própria militância da igreja já era uma militância mais ligada à teologia da libertação, que é uma militância mais identificada com a esquerda. Então, nesse período, quando eu entrei para a CEMIG, foi muito natural que eu me aproximasse
do movimento sindical. Já tinha também uma liderança dentro de movimento estudantil, então já tinha uma participação nesse cenário de luta da classe trabalhadora, que foi natural que esse cenário remetesse para nós, quando eu entrei para a CEMIG, que eu me aproximasse do movimento sindical. Então eu entrei para a CEMIG em 91, quando veio o período de 95, 96, o Sindeletro iniciou um movimento de unificação com outros sindicatos do setor dos eletricitários no estado de Minas Gerais. E aí, quando foi feito o Congresso de Unificação, eu fui convidado para participar desse congresso. E foi na participação desse congresso, em 1996, que eu me tornei dirigente do Sindeletro, e onde eu estou até hoje. Então, eu estou hoje com 34 anos de CEMIG e aproximadamente 28 anos de Sindeletro. Caramba, rapaz, eu achava que Emerson fosse novo de CEMIG também, igual eu sou de Copasa. Sério mesmo? Sério mesmo? A primeira vez que eu escuto aqui a história do Emerson, vai saber, se eu tivesse um podcast lá no Sindeletro, e ele me perguntasse como que eu entrei na Copasa e como que eu entrei no Sindago, eu acho que eu falaria em 1 minuto, porque minha história na minha vida sindical é muito pequena. Eu entrei na Copasa em 2007, aí depois me tornei delegado sindical, acho que foi 2007 mesmo, que eu fui no Congresso, aí depois me tornei delegado sindical mesmo de base, aí depois eu me tornei um dirigente sindical, e aí eu peguei e me tornei presidente do Sindago. Então, assim, é muito curto, eu não tenho essa história que a maioria de vocês do movimento sindical tem, sabe? Que muitos deles veio do movimento estudantil, ou algum movimento de base, né, Tarcísio? Isso. Eu é muito curto, eu sou Copasa de Copasa sindicato, sabe? Minha história é muito curta mesmo. Daí essa diferença, talvez, de qualidade, né, de conhecimento do movimento que vocês têm, que talvez eu não tenho, sabe? É muito diferente mesmo. Minha vida sindical é muito curta. Como que é a sua, Tarcísio? Minha vida sindical, ela mais ou menos perpassa numa identidade que a Eduardo teve. Eu entrei lá em 2003 na Copasa e tem um pedaço aí daquela linha que você contou aí, né? Eu tinha uma militância dentro de amigos, né, o qual nós formamos uma associação. Nessa associação me tornei presidente dela por um longo tempo. E até hoje ainda estou distante de São Francisco, mas ainda assim, né, tenho muito contato. A associação está se capengando, mas a gente está tentando renovar. E essa militância se estendeu. Dentro da Copasa formou-se do mesmo jeito, né, dentro do contexto Copasa. Eu fui indicado, né, também para compor uma chapa no sindicato, e até pela atividade que eu desenvolvia junto com o diretor que tinha, né, ele era um militante assim, muito ativo, eu acompanhava muito ele. Eu fui indicado e foi o mesmo percurso que Eduardo teve, né? Aí de diretor, vim para cá junto com o Eduardo, né? Estou aqui no apoio junto com ele como secretário. Mas é uma história curta também, né? Do mesmo jeito que o Eduardo tem. Diferente a sua, começou lá em 90, quando a militância era muito mais forte, muito maior, tinha uma identidade de formação muito mais rígida, né? Tinha uma luta muito intensificada. E nós já viemos mais assim num contexto diferente, né? Acho que todo o contexto que a gente tem hoje, que perpassa por nós hoje, a forma de luta, né? Ela vem daquilo que vocês trouxeram para a gente, mas hoje de uma forma diferente. A gente tenta nesse momento ainda assim muito buscar, né, uma identidade de luta naquilo que se vivia nos anos 80, 90, né? Na época da luta de verdade, aguerrida, né? Mas hoje são processos diferentes, como nós falamos aqui, né, Eduardo? É um processo de militância, né, inovador, mais tecnológico, né? São o processo atual, uma mudança atual que a gente está vivendo e estamos juntos nesse processo aqui, em busca da evolução todo dia, né? Em busca de a gente trazer para esse momento de hoje a mesma militância, né, que tinha naquela época e com tanta força que a gente tinha, né? E trazendo aquele processo para dentro do contexto que nós temos hoje. Eu não estou muito convencido do diagnóstico de vocês dois, não, sabe? Eu acho que a diferença é que eu sou mais contador de história. Eu vou mandar um recado aqui pro pessoal da militância.
para cobrar mais do Emerson do que de nós aqui do Sundaga, porque ele tem muito mais experiência. Viu? Nossa história aqui é verdadeira. É verdade, você tem assim pela sua história e a sua habilidade ali, ela é muito grande, né? E assim, eu acho que nós temos muito que aprender, né, com a militância que você tem, essa bagagem que você tem aí, você tem muito assim que transferir pra gente mesmo. Ô Emerson, falando em aprender, como você veio aqui hoje para dar aula para a gente, e de fato nós vamos cobrar isso de você, a Copasa ela tem uma importância aqui no estado de Minas Gerais, né? Para corrigir desigualdades, a questão do subsídio cruzado, levar saneamento naquelas localidades onde não tem. E tem muita gente que começou a estudar a Copasa e CEMIG com aquele discurso do governo Zema. Quando ele falava de monopólio, tem que privatizar a Copasa, a CEMIG, para acabar com esse monopólio. E as pessoas, elas pensavam que se privatizar a Copasa, ia ter 2, 3 redes de água ali na porta para escolher, porque acha que isso seria acabar com o monopólio. Só que as pessoas hoje já entenderam que esse monopólio é natural. Copasa, energia elétrica e saneamento tem um monopólio natural, seja ele público ou privado. A CEMIG, eu acho que é a mesma coisa, né? A exemplo da Copasa, que algumas pessoas pensam que estão em todos os municípios de Minas Gerais, pelo menos a Copasa não está em todos os municípios, mas a CEMIG também eu acho que também não está em todos os municípios. A CEMIG ela foi criada através de um programa do governo JK, né, naquela ocasião, e hoje já tem 72 anos de história, mais ou menos, né? Então, assim, é uma empresa que tem uma importância muito grande para o estado de Minas Gerais. Fala para nós aí um pouco do contexto da CEMIG, qual a importância que a CEMIG tem, quais são as conquistas históricas da CEMIG, e por que você acha que a CEMIG, assim como eu acho, deve continuar sendo uma empresa pública? A CEMIG foi criada por Juscelino Kubitschek em 1952. E até uma curiosidade que a gente costuma contar, porque o Sindialettro nasceu em 1951. Antes da CEMIG. O Sindialettro é um ano mais velho que a CEMIG. Não sabia. Na verdade, as primeiras reuniões da Associação de Trabalhadores Eletricitários, que eram os eletricitários que trabalhavam no fornecimento de energia elétrica do bonde, aqui em Belo Horizonte, começam em torno de 1946, 1947. Mas a Associação de Eletricitários, que se transforma no Sindialettro, é fundada em 1951, portanto, um ano antes da CEMIG. Então, se a CEMIG está completando este ano os seus 72 anos, o Sindialettro está completando 73. E quando a CEMIG foi criada, o estado de Minas Gerais existia, né, uma companhia mineira de força e luz. Essa companhia era responsável pela energia elétrica, principalmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Algumas cidades um pouco mais com mais volume populacional no interior, mas a maior parte das cidades do estado de Minas Gerais possuíam um fornecimento de energia elétrica constituído pela própria prefeitura municipal e num sistema até bastante amador, vamos dizer assim. Então a gente tem relatos aí pelo interior do estado de usinas de produção de energia elétrica que precisavam ser paradas uma determinada hora da noite e que o trabalhador que parava a usina parava o eixo rotor do gerador utilizando-se de um calço de madeira. Ele enfiava um calço de madeira no eixo e fazia o eixo parar de rodar. Então, sim, tinha o procedimento do fornecimento de energia elétrica naquela época era muito precário. E isso impedia qualquer possibilidade de industrialização do Estado. Porque se você não tinha o insumo básico da indústria para esse período, que era a energia elétrica, não havia como se falar em industrialização. Então a sacada do JK foi essa. Se eu quero industrializar, eu preciso de energia elétrica. Então ele cria a CEMIG inicialmente com esse propósito. Então a CEMIG ela não foi criada necessariamente como uma empresa de energia elétrica, porque o estado de Minas Gerais já tinha a Companhia Mineira de Força e Luz. Ela foi criada como uma agência de desenvolvimento, que entendia que levar desenvolvimento era essencialmente levar energia elétrica para aquele momento. Então a CEMIG foi feita para levar desenvolvimento para todos os cantos do estado de Minas Gerais. Não foi feita para levar a energia elétrica. A energia elétrica era o insumo básico do desenvolvimento para aquele momento. Então, e isso funcionou tão rapidamente que o próximo passo natural
se tornou incorporar as pequenas empresas de energia elétrica que tinham nos municípios. E os próprios municípios queriam repassar as empresas de energia elétrica para a CEMIG, porque garantia que você ia ter um tratamento mais profissional ao fornecimento de energia elétrica naquela cidade. Então houve um processo intenso de encampamento das empresas, e até que houve o processo mais intenso, que foi o encampamento da própria Companhia Mineira de Força e Luz, de forma que já no início, já durante a década de 70, a CEMIG era prevalente no fornecimento de energia elétrica para o estado de Minas Gerais. Tem uma região lá na Mantiqueira, na região de Cataguases, Leopoldina, que é o fornecimento da energia elétrica, é uma outra empresa, que é a Companhia de Força. Era, né, no passado, a Companhia de Força e Luz Cataguases Leopoldina, hoje responde por Energisa, e a cidade de Pouso Alegre, que tem um fornecimento municipal de energia elétrica. Só 2 cidades? Lá na região de Cataguases Leopoldina são várias cidades. Deve dar imagino que deve dar em torno de umas 30 cidades. Ao todo, no estado, a CEMIG está presente em mais de 800 municípios, mais ou menos? Chega em torno de 800 municípios. 800 municípios, né? Deve dar talvez 780, alguma coisa assim. Ô Emerson, a Copasa, o saneamento, a titularidade do saneamento, ela é municipal, né? O município é titular. No caso da energia, é o estado? Não. A titularidade do fornecimento de energia elétrica, segundo a Constituição brasileira, é do governo federal. Então a CEMIG é, na prática, uma concessionária de serviços que presta serviço para a população em nome do governo federal. Então a quem a CEMIG precisa prestar contas pela qualidade do fornecimento, pelos custos do fornecimento, é ao governo federal. Só que desde o final da década de 90, do governo Fernando Henrique Cardoso, que estabeleceu isso que eles chamaram na época de marco regulatório do setor energético, é que as regras para o fornecimento da energia elétrica, que até então tinha por propósito atender os programas de desenvolvimento construídos pelo governo federal, passam a ter como foco não a indústria e não o desenvolvimento, mas a própria empresa. Gerar energia elétrica talvez seja um dos melhores negócios do Brasil. Gerar, transmitir, distribuir. Porque é um negócio que a estrutura, o marco regulatório do setor energético é desenhado para que gerar, transmitir e distribuir energia elétrica nunca dê prejuízo. É o capitalismo sem risco. Então, embora seja uma concessão federal, as empresas têm tal liberdade para agir, para atuar, que na prática elas não respondem a praticamente ninguém, embora se trate de uma concessão pública federal. De fato, eu fiquei um pouco confuso aqui, sabe? Ela é uma concessão federal. Hoje a CEMIG é uma empresa do Estado, né, de economia mista, onde o Estado tem algumas ações, mas ela tem, no caso, um contrato com a União, é isso? Vamos tentar. Mesmo. Achei que o contrato era com o Estado. Não, vamos tentar desembolar esse novelo. Segundo a Constituição Federal, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são atividades privativas da União, que pode exercer por si próprio ou através da concessão a algumas empresas. Então, o que o governo federal faz? Se você precisa construir, você vai construir uma usina hidrelétrica, você tem que pedir autorização. O potencial hidrelétrico de um rio, ele é mapeado pelo governo, que coloca aquele potencial hidrelétrico em leilão para que alguém compre aquele potencial hidrelétrico, mas aquela compra, ela na verdade é a compra de uma concessão, que tem uma data de início e uma data de fim. Então, vamos supor que você compra uma concessão por 30 anos. Você vai ser responsável por construir a usina, e após a usina estar construída, você vai explorar aquela usina por um período de 30 anos. Vencidos os 30 anos, o 30 anos aqui é exemplo, pode ser 20, pode ser 25, vencidos os 30 anos, aquela usina que você construiu retorna para o governo federal, que pode operar ele mesmo a usina, ou pode colocar para uma nova licitação e fazer a reconcessão à mesma empresa ou a outra empresa.
Então, a propriedade é do governo federal. Da mesma forma, funciona com as linhas de transmissão e com o sistema de distribuição. Então, o governo federal divide o país inteiro em conjuntos de distribuição. Em Minas Gerais são 7 conjuntos de distribuição, se eu não me engano, e licita esses conjuntos de distribuição em separado. Então, a empresa que vence a licitação para aquele conjunto é responsável por operar aquele sistema durante determinado período. A gente não vê muito falar sobre isso porque o lobby das empresas é muito forte para que, quando as concessões vençam, você sempre tenha um jeitinho jurídico para que a concessão seja renovada sem a ocorrência de uma nova licitação. Mas talvez vocês vão se lembrar que no final do governo da Dilma, um pouco antes do golpe democrático contra a nossa presidenta Dilma, aconteceu, a presidenta tinha acabado de enviar para o Congresso uma medida provisória que propunha a antecipação do vencimento de várias concessões de usinas, desde que a empresa que opera essas usinas concordasse em parar de cobrar valores altos de lucratividade para o fornecimento de energia e só cobrasse pela operação e manutenção e mais um percentual de rentabilidade que estaria em torno de 10% a 15%. Então, quando o governo propõe essa antecipação do vencimento da concessão, o que ela está falando assim? Olha, a sua concessão vai vencer em 2018, vamos supor. Eu proponho que você renove para você agora em 2013, desde que você concorde em vender a energia elétrica mais barata para o povo. Eu que sou o dono, você vai ser obrigado a me devolver em 2018. Mas eu concordo que você me devolva só em 2038, desde que você concorde em cobrar um preço mais baixo. O quanto isso causou de rebuliço no setor elétrico, porque as empresas já consideravam, tão donas das usinas, que elas imaginavam que em 2018 elas iam renovar automaticamente e não ia ter nenhum problema. Quando a presidenta Dilma chamou para si, como gestora máxima do país, a propriedade sobre as usinas e a possibilidade de exigir que as empresas parassem de cobrar lucros exorbitantes sobre a venda de energia e cobrassem só o que seria razoável sob a perspectiva da operação e manutenção. Isso causou um rebuliço e eu não tenho dúvida que essa iniciativa teve parte do peso no golpe que ela acabou tomando. Entendi. Bem explicado, Darcísio. Darcísio, tem alguma cidade da região lá nossa, do norte de Minas, que não tem CEMIG? Não, na região nossa, a CEMIG opera em todas as cidades. Na região nossa também, lá de Salinas, né? Indo para o Vale de Jequitinhonha também, eu acho que opera em todas, né? Opera em todas. Se tiver algum município que não opera, é município que está ali em divisa, né, com algum outro estado, né, se tiver. Mas na região nossa, todos são atuados pela CEMIG. Eu te falo com certeza, no norte de Minas nós atendemos todas as cidades. 100% das cidades. Se tiver alguma, desconheço mesmo. Todas a CEMIG. Melhor energia do Brasil. Sabe por que essa pergunta ela é interessante? Porque a região minha ali é uma região pobre, né? Sim. Minha não, nossa, né? Nossa. Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, aí você encosta mais um pouquinho lá para cima do Vale do Mucuri, que é uma região onde muitos políticos neoliberais colocam a nossa região como uma região problemática. Mas é uma região que é uma região rica em cultura, que ela deve servir como não como uma região problemática, mas sim como uma solução para o nosso estado, onde se a gente fazer políticas públicas para aquela região, a gente consegue, de fato, talvez diminuir o êxodo, né, de lá para cá, vamos dizer assim, entendeu? E tirar empregos de moradores, da população, de uma cidade mais rica, né? Então, assim, quanto mais desenvolvimento tem nas cidades menores, mais essa distribuição é bem feita, né? Então, assim, por isso a importância da CEMIG, Copasa, serem empresas públicas. Mas eu vejo isso assim, isso aí é uma coisa que a gente enxerga, né, que deveria sempre ser pública, só que eu vejo com muita preocupação como o governo do estado vem dirigindo as nossas empresas, né? Eu digo nossa, porque eu vou roubar uma fala aqui do presidente da CUT, o Jair Nogueira, que ele fala que ele é dono da CEMIG e da Copasa 2 vezes.
Uma por ser cliente, outra por trabalhar na CEMIG, né? Então, eu também acho que eu sou dono da Copasa por duas vezes também. Uma por ser cliente e outra por trabalhar na Copasa. Mas, Emerson, eu vejo assim com muita preocupação como que o governo do estado está atuando à frente da Copasa e da CEMIG. Na Copasa, ele, na época, antes de ser eleito, ele falou que tinha que acabar com o monopólio, tinha que acabar com os cabides de empregos e tornar a empresa um pouco mais eficiente. Ele chegou a acusar, né, Tarcísio, falando que a Copasa é uma empresa ineficiente. Isso. Só que aí, depois de eleito, ele viu que a Copasa não tem nada de ineficiente, pelo contrário, é a melhor empresa de saneamento que tem no país, não tinha cabide de emprego, aí ele veio e trouxe algumas inovações, mudou o PCCS da companhia, colocou uma gestora de recrutamento amplo, ou seja, que não fez concurso público, para ocupar um cargo lá de R$ 32 mil por mês, 40, 50, não sei qual é o valor do cargo. Começou a distribuir cargos de assessoria para os amiguinhos dele, ou seja, o presidente do Partido Novo está lá, ou estava, não sei se saiu, acho que está ainda, né, ganhando R$ 28.800 por mês. O Charles Evangelista, que agora saiu licenciado para concorrer à Prefeitura de Juiz de Fora, o pessoal do Juiz de Fora aí, viu? Charles Evangelista estava na Copasa, ganhando R$ 37.700 por mês. Ou seja, o Zema conseguiu fazer com que a Copasa se tornasse uma empresa de cabide de emprego. E, além disso, o Zema vem distribuindo dividendos e juros de capital próprio de forma extraordinária. Somente em 2020, a Copasa, quando teve um lucro de R$ 816 milhões, ela distribuiu 820 milhões em caráter extraordinário. Somando com o ordinário, mais de 1 bilhão e 36 milhões de reais em 2020. Ou seja, ela distribuiu muito mais dividendos do que teve de lucro, né? Na CEMIG, a gente acompanha a CEMIG por causa do belo trabalho que vocês, o Sindieleto, fazem, né? E nas URAS, quem participa de forma conjunta também. E a gente usa desses momentos para a gente aprender também o que acontece no setor elétrico. Somente na última divisão, distribuição, a CEMIG distribuiu 3 bilhões de reais. Como que isso impacta nos investimentos que tem para ser realizados e no valor das nossas contas de energia? Porque eu sou cliente da CEMIG, eu quero saber. Eduardo, é engraçado a gente perceber o quanto a tática de gestão do governador Zema para dentro da CEMIG também se repete em relação à Copasa. Grande parte, se a gente, desse diagnóstico que você acabou de fazer aí, se a gente excluir os nomes das pessoas e a gente trocar Copasa por CEMIG, a fala fica praticamente idêntica. Porque o Zema fez o mesmo debate antes de virar governador, de dizer que a CEMIG era um cabide de emprego. Quando chegou na CEMIG e encontrou uma empresa extremamente enxuta e extremamente eficiente, ele transformou a CEMIG num cabide de emprego. Porque também criou uma possibilidade de recrutamento amplo e trouxe para dentro da CEMIG um monte de gestores que não tinham nenhuma experiência com o setor elétrico, não tinham nenhum conhecimento para atuar dentro do setor de energia e que só tinha em comum no seu currículo o fato de se participarem de alguma forma de uma hierarquia dentro do Partido Novo. Teve aquela novidade também que o Zema colocou o presidente da CEMIG no cargo de conselheiro aqui na Copasa e o presidente da Copasa para ir lá, né, no cargo de conselheiro na CEMIG. Assim, ele que havia falado que ia acabar com esses jetons e tal, ele conseguiu fazer com que o presidente da CEMIG ganhasse mais de R$ 100 mil por mês, né? Eu acho que mais que isso. Sim. E o da Copasa ganhasse mais de 90. Então, assim, existe uma incoerência muito grande naquilo que ele fala e naquilo que ele faz, correto? Sim, nós ficávamos impressionados naquela época como nenhum órgão de fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público, não tomava nenhuma providência em relação a isso, porque aquele sistema de favor cruzado, onde o presidente da CEMIG era conselheiro na Copasa e o presidente da Copasa era conselheiro da CEMIG, aquilo ali, se aquilo ali não é um sistema de corrupção, eu não sei que nome dar aquilo. Mas a gente tem outros exemplos. A secretária de Educação do governo Zema foi conselheira contábil da CEMIG durante um período, o que também foi um mecanismo que o governador Zema se utilizou para poder melhorar
o salário daquelas pessoas que ele considerava que deveriam ser, de certa forma, apadrinhadas. E isso, assim, o impacto disso é, primeiro, a percepção de que a empresa pública não está, de fato, ao serviço da população, mas está, de fato, tá a serviço de um grupo político. Hoje, o grupo político ligado ao governador Romeu Zema, o grupo político do Partido Novo, aparelhou completamente a empresa de energia elétrica do estado de Minas Gerais. É uma empresa aparelhada pelo Partido Novo, é uma empresa que está a serviço do Partido Novo e do governador Romeu Zema e não a serviço da população. Nós tivemos nos últimos tempos, sobretudo depois de 2019, quando o Romeu Zema ganhou a eleição, uma redução drástica do quadro de trabalhadores e trabalhadoras da empresa. Essa redução drástica do quadro de trabalhadores e trabalhadoras, ela serve, em última instância, para ajudar a aumentar a lucratividade da empresa, para melhorar a distribuição de lucro para os acionistas, mas tem como um efeito colateral, entre aspas, o fato de que piora o serviço para a população. Se você tem menos técnicos, se você tem menos eletricistas, se você tem menos pessoas capazes para atender as demandas da população, seja de urgência, emergência ou mesmo os programados, a população vai ficar com um atendimento pior. Se essa redução de custo com o pessoal acabasse redundando em redução no custo da energia elétrica, ainda poderia se dizer que era um propósito de gestão. Mas o que a gente vê não é isso, é que, pelo contrário, o custo da energia elétrica está aumentando e essa redução de quadro de trabalhadores e trabalhadoras serve por dois propósitos outros que não são do interesse da população. O primeiro, a distribuição de dividendo para acionistas. O segundo, para precarizar o serviço prestado pela concessionária de tal forma que a população começa a questionar se, de fato, a CEMIG ser uma empresa pública é bom para o Estado. E aí entra a tentativa do governador Romeu Zema de dizer que, se o serviço está sendo mal prestado, privatiza que melhora. A gente sabe que hoje a CEMIG só não é capaz de fazer mais, continua sendo, sim, Tarcísio, a melhor energia do Brasil, mas só não é capaz de fazer mais porque o próprio governador Romeu Zema, com a sua metodologia de gestão, impede a empresa de fazer mais. E o governador se utiliza disso, já está gerindo a CEMIG por quase 6 anos, mais de 5 anos. Se a CEMIG, se com 5 anos que você administra uma empresa, você não é capaz de fazer com que ela atenda a população melhor, a responsabilidade não pode ser do fato dela ser uma empresa pública. A responsabilidade, ela tem que ser atribuída aos gestores públicos, e o principal gestor público do estado de Minas Gerais é o Zema. Então a responsabilidade, eu não tenho a menor dúvida que é dele. Você tem certeza que você não está falando da Copasa? Eu falei com você que se a gente mudar o nome da empresa, fica igualzinho. Isso que é um ponto assim, que eu estava ouvindo aqui, é super interessante, quando você falou aí, a redução do número de empregados, quando o governo Zema ele assumiu, na Copasa chegou essa proposta também que ia reduzir drasticamente o número de empregados, teriam apenas mais ou menos 4.500 empregados que o governo ia trabalhar. Essa foi a proposta que chegou para a gente, né? Todo mundo ficou, naquela época, assim, preocupado, né? Como que a gente vai trabalhar numa empresa, numa Copasa desse tamanho, operando em tantos municípios com dificuldades, né? Como que a gente vai operar com a redução de mais ou menos 60% dos empregados? E aí, quando você coloca essa questão também que acontece na CEMIG, né, a gente vê que realmente a proposta do governo, né, não é preocupar com a melhoria da qualidade, né, não é preocupar com o serviço público, mas sim pegar parte política desse grupo que ele montou ali, que ele tem um compromisso, como são poucas pessoas, e pegar o lucro da empresa e distribuir simplesmente para ele. E onde é que ele viu isso aí? Na redução dos empregados, a gente consegue aumentar nosso lucro, né? E aí a gente viu que nessa situação da redução do quadro, houve muita terceirização, né, quarteirização, aí até muitos trabalhadores eles chegaram assim,
eles tiveram muito assim, situação análoga, né, escravidão nesse momento. A gente faz uma luta assim, muito incisiva, muito difícil contra o governo. Mas aí veio esse tema, né, 1022, né, que apareceu para a gente agora, né, que foi em fevereiro de 2024. A gente tem enfrentado assim, uma batalha, uma luta assim, muito intensa com esse tema. Isso tem acontecido, né, na Copasa também, acredito que tem acontecido na CEMIG, né? Como é que você enxerga isso aí? Você tem muito temor, como nós estamos tendo aqui na Copasa, né, referente a esse tema 1022? Deixa eu forçar mais aqui a memória do Emerson, que eu vou completar uma outra pergunta nessa aí, para ver se você vai lembrar de todas, viu? Ô Emerson, apesar que eu estou desafiando, não sei que ele vai lembrar. Sim, Você sim. faz 10 perguntas para ele decora todas. É impressionante a memória dele. O Emerson O Emerson, você tocou num assunto aqui interessante e que eu acho que a gente deveria aprofundar nesse tema, que é a questão do tema 1022. Né? A Copasa ela tem demitido alguns trabalhadores aqui sem a necessidade de passar pelo PAD, né? Ou sem justa causa. E ela está se ancorando com base num tema do STF, né? Que eu acho que vocês têm conhecimento. Alguns trabalhadores aqui perguntam se isso está acontecendo na CEMIG. Nós trouxemos aqui o Robson, que hoje está licenciado para concorrer à vaga de vereador aqui em Belo Horizonte, né? Robson do Sintec, MG. Ele falou que, por enquanto, isso não está acontecendo lá nos Correios, até porque o governo federal é um governo que ele está anunciando concurso público, diferente do governo Zema, que está querendo reduzir o quadro de empregados. É o primeiro ponto, né, Tarcísio? Sim. Para emendar essa pergunta, é o seguinte: nós fechamos um acordo coletivo no ano passado, antes de 1º de novembro de 2023, ou seja, de forma tranquila, né? Apesar do governo, a gente tem uma boa relação com a diretoria da Copasa, mesmo que eles tenham feito muitas maldades, que tem a questão do acordo coletivo, tem as outras questões que a gente não consegue negociar e que eles fazem por diretriz do governo do Estado. Vocês conseguiram fechar o acordo coletivo de vocês? Teve demissões, completando a pergunta do Tarcísio? Teve algum impacto no plano de saúde? Teve alguma perda? Tem alguma judicialização? Receberam a participação dos resultados dos trabalhadores? Como que está lá? Decorou? Vou tentar passar por todos os temas. Bom, desde que o governo Zema começou, renovar acordo coletivo dentro da CEMIG tem sido, talvez, das piores experiências sindicais que eu tenho na minha história. O acordo coletivo de 2023, vencido em outubro de 2023, só foi renovado agora no final de junho de 2024, mediante um acordo feito na Justiça com a mediação do Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui cabe um agradecimento ao nosso amigo Carlos Calazans, que teve protagonismo na costura desse acordo. Mas que Vamos trazer ele aqui também, viu? É um excelente nome para vir debater aqui, porque tem uma bagagem muito grande de história e de luta da nossa classe trabalhadora. E o grande problema, o grande entrave para o fechamento desse acordo coletivo foi justamente a tentativa da empresa de suprimir, né, de retirar o plano de saúde dos aposentados e aposentadas naquilo que a empresa chama de pós-emprego. A empresa acha que todos os compromissos que ela assumiu com seus trabalhadores e trabalhadoras que se aposentaram, hoje ela dá o nome de pós-emprego e fala que a empresa não precisa se responsabilizar por aquilo mais. No entanto, o que a empresa não reconhece, essa gestão, Zema não reconhece, outras gestões reconheciam, que no passado o oferecimento de um plano de saúde ou de um plano de previdência pós-emprego foi para muitos motivos, inclusive para permanecer no trabalho na CEMIG. Nós temos dentro da CEMIG um dos corpos técnicos no setor de energia elétrica mais qualificados do país. E na medida que o setor elétrico brasileiro foi se expandindo, várias dessas empresas vieram cortejar os trabalhadores da CEMIG, tentando levá-los para outros estados, para outras empresas. E vários desses trabalhadores não foram porque havia o compromisso da CEMIG de que os trabalhadores e trabalhadoras que se aposentassem na empresa teriam um plano de saúde e um plano de previdência vitalício. Então, mesmo que você recebesse uma oferta salarial maior, a garantia de uma estabilidade vitalícia mantinha esses trabalhadores e essas trabalhadoras dentro da empresa. E a CEMIG está tentando romper esse pacto
esse acordo feito com a categoria eletricitária e que fundamenta a estabilidade pós-emprego desses trabalhadores, dessas trabalhadoras. E como ela não conseguiu fazer isso mediante acordo, obviamente nós, Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, não nos recusamos a assinar um acordo que trouxesse no seu bojo esse conteúdo de abandonar os nossos aposentados, as nossas aposentadas. A CEMIG tentou isso na justiça, também não conseguiu na justiça isso, ainda continua tentando, ela não abandonou essa luta, mas até agora não conseguiu, ela tem tentado desde 2021, e agora tentou fazer isso no nosso acordo coletivo, tentando impor que, caso nós não aceitássemos as alterações que ela propõe para o plano de saúde, que não fecharia acordo coletivo conosco. Então, ficamos esse tempo todo sem acordo coletivo, sofremos retaliações as mais diversas, dirigentes sindicais foram mandados de volta para a base como forma de pressão, a empresa chegou a recolher contribuição sindical dos trabalhadores e trabalhadoras e não repassar a contribuição para os sindicatos como uma forma de tentar sufocar financeiramente o sindicato e garantir que, dentro das dificuldades, a gente fosse mais maleável às intenções da empresa e resistimos e acabamos renovando o acordo coletivo sem ganhos materiais para a categoria, mas também sem abrir mão dos direitos e das conquistas que já tinham no acordo coletivo anterior. Isso para nós foi uma grande vitória. Aquela velha história, não for para cair, não cair atirando, né? Você contou aí com relação a algumas conquistas. Não, mas ficou faltando o tema 1022. É verdade. Então, antes de entrar no tema 1022, sem fugir do assunto, no meio da negociação, parece que vocês ficaram sem receber o ticket de cesta básica. Aconteceu isso? Sim, Quantos meses que foram? A empresa deixou de pagar o ticket de novembro e depois ela já tinha desistido, né? Já tinha determinado que não pagaria o ticket de dezembro e nós conseguimos uma liminar garantindo o pagamento do ticket de dezembro. O que a empresa fez? Ela pagou de dezembro, a liminar mandou ela pagar o ticket. Ela pagou de dezembro e fez de conta que não entendeu que a liminar também determinava o pagamento do de novembro. Então ela acabou pagando, deixando os trabalhadores no mês de novembro sem ticket. Veja você que a agressão vil agredir o trabalhador naquilo que é mais sagrado para o trabalhador, que é a alimentação da sua própria família. E fez de conta que isso inclusive em véspera de Natal, né? Nós estamos falando do mês de novembro e dezembro. E quando ela pagou só o de dezembro, tendo deixado de pagar o de novembro, já sabendo que seria difícil obter uma nova liminar, porque estávamos entrando no período de recesso do judiciário no mês de dezembro e tal. Então, sim, esse tipo de estratégia mesquinha para o convencimento dos trabalhadores e das trabalhadoras a assinar o acordo foi amplamente utilizado pela CEMIG durante esse período, e a gestão da CEMIG que conduz essa política não tem nem se envergonha das táticas e das práticas que se utiliza. Ainda antes de entrar no tema 1022, para realçar que você falou que a CEMIG devolveu os dirigentes sindicais liberados para a base. Uhum. A gente que é dirigente sindical, a gente sabe como que isso impacta na nossa luta sindical em defesa dos direitos dos trabalhadores. Quanto tempo vocês ficaram na base sem estar liberados? Porque o pessoal que está nos assistindo nesse momento, o Sindágua hoje tem 7 dirigentes sindicais liberados. A nossa luta, ela funciona porque nós estamos à disposição da luta. Assim acontece também no Sindieletro, né? O sindicato ele consegue evoluir e manter as conquistas pelos trabalhadores se eles tiverem disposições para lutar. A CEMIG, por retaliação, ela voltou os dirigentes sindicais que estavam liberados para a base. Quantos foram e por quanto tempo eles ficaram na base? É importante que se diga, Eduardo, que voltar o dirigente sindical para a base, sob a perspectiva pessoal, não é nenhuma penalidade. Eu sou técnico em operação e manutenção de estações de energia elétrica e tenho muito orgulho disso. E sei bem fazer o meu trabalho. Então, se precisar retornar ao meu posto de trabalho, eu retorno com muito orgulho, com muita satisfação, porque é um serviço que eu sei fazer, que eu fiz a minha vida inteira e que eu faço bem.
No entanto, eu tenho uma responsabilidade com a categoria eletricitária e com a classe trabalhadora do Estado de Minas Gerais dentro da função que eu exerço. Então, não é uma penalidade ao Emerson, retornar o Emerson para o posto de técnico, manutenção e operação de estações. É uma penalidade para a categoria eletricitária e para o movimento sindical, que fica sem ter quem conduza um determinado aspecto da nossa luta, sobretudo esse aspecto que está dentro do campo da categoria eletricitária. A CEMIG determinou o retorno dos dirigentes sindicais no dia 12 de dezembro de 2023. Os dirigentes retornaram porque a gente tinha uma série de questões referentes ao acordo coletivo de trabalho que a gente precisava tocar, inclusive realização de assembleias. Os dirigentes retornaram no primeiro dia de janeiro, se eu não me engano, no dia 3 de janeiro. E ficaram na base do dia 3 de janeiro até o dia 15 de junho, quando, mediante novo acordo coletivo, os dirigentes retornaram. 6 meses. 6 meses. Abri um parênteses aqui, eu estava conversando com o Jefinho com relação a esse retorno. Jefinho, eu gosto de conversar com o Jefinho porque ele pensa em alguns momentos quase igual o Vagão aqui do sindicato, né? Tô comparando o Jefinho com você não, o Vagão. O Jefinho é bem melhor, né? Mas vai lá. Vai deixar ver. Se ele estiver assistindo nesse momento, depois vai ter que pagar uma cervejinha para mim. Mas vai lá. O que o Jefinho falou? Em alguns locais que a gente estava com dificuldade de ter acesso, nós começamos a ter acesso, porque eles voltaram, né? Vocês voltaram para a base, ou seja, tinha o crachá da empresa funcionando normalmente e tal. E como a empresa, assim como acontece na Sindago também, muitas vezes tem dificuldade de entrar em alguns setores, trabalhando fica mais fácil. O que o Jefinho falou? Eduardo, vou enxergar o copo ali meio cheio, não vou enxergar meio vazio não. Então nesse momento vocês fizeram uma luta também totalmente diferente e inovaram, né? Então isso é muito bom. Esse período, embora ele tenha precarizado grande parte da nossa luta para fora da CEMIG, nos permitiu fazer um diagnóstico privilegiado do ambiente interno da CEMIG. Muitas avaliações do ambiente que a gente fazia a partir das informações que trabalhadores e trabalhadoras nos traziam. Você estar dentro do ambiente e conviver com as dificuldades e fazer você mesmo o diagnóstico é um fator de fato diferenciado. Então nós passamos a informações que às vezes a gente recebia e tinha dificuldade de apurar, nós passamos a conviver com aqueles problemas. Então nós passamos a ver diversos problemas de saúde e segurança, diversos problemas de precarização de atendimento, diversos problemas pelos quais os nossos companheiros e as nossas companheiras que estão terceirizados dentro da CEMIG passam e que a empresa fecha os olhos. Essa questão, esse aspecto da percepção do ambiente interno, porque a CEMIG hoje, ela praticamente restringe o acesso do dirigente sindical aos ambientes da empresa. Quando, antes dessa volta à base, determinados ambientes da empresa a gente sequer conseguia entrar. A gente utilizou esse período de volta à base para estar fazendo esse diagnóstico, para estar fazendo essa avaliação, mas também para estar fazendo debates qualificados com os trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes não vão ouvir o que a gente tem a dizer nas portarias. Isso também foi um aspecto importante da luta desse período. Se o dirigente sindical está preparado para o exercício da sua função, ainda que a empresa tente constrangê-lo, ele, no espaço que ele tiver, ele vai dar o seu jeito e vai criar a sua metodologia para fazer o seu trabalho, para fazer essa atuação. Eu entendo que a empresa, muito mais do que constranger o trabalho sindical, a empresa deu um tiro no pé nesse período, porque hoje nós temos muito mais informações sobre o funcionamento interno da CEMIG do que nós tínhamos antes desse período. Parabéns, porque vocês sobressaíram muito bem enquanto estavam na base. Parabéns mesmo. Agora a pergunta que não quer calar, né, Emerson? E o tema 1022? Pois é, Eduardo. Eu acho que tem uma análise equivocada a respeito do resultado do julgamento do tema 1022. É claro que eu não concordo com a forma como foi julgado, é claro que a gente acha que aquilo ali foi julgado dentro do melhor interesse do capital e não dentro do melhor interesse do serviço público ou do funcionamento das empresas públicas, mas quando o nosso Supremo Tribunal Federal
diz que as empresas públicas podem demitir se a demissão for motivada, a gente precisa lembrar que quando se trata de empresa pública, motivação de um ato de gestão de empresa pública não é simplesmente você dizer o que está fazendo. A motivação de um ato de gestão público precisa estar dentro do melhor interesse que aquele gestor público representa, ou seja, o melhor interesse da população. Nós tivemos agora nós não tínhamos tido demissões baseadas no 1022 ainda não. Tivemos agora, a CEMIG fez um processo de demissão incentivada, e agora veja você, a CEMIG faz um processo de demissão incentivada com o propósito de obter X desligamentos durante esse processo. Obteve cerca de 60%, 65% do alvo aderiram ao processo de desligamento. Ela prorrogou o período, o prazo, e nessa prorrogação ela fez uma ameaça. Quem não aderir, eu vou demitir, e vou demitir baseado no tema 1022. Nossa. Aí, nesse período de prorrogação, mais algumas pessoas aderiram, poucas, porque nós fizemos um debate com a categoria nesse período para dizer não cedam a esse tipo de ameaça. E no finalzinho do prazo, ela chamou, até agora o número que nós temos são 27, então ela chamou 27 ocupantes de cargos de nível superior que um dia haviam sido gerentes no passado e chamou esses 27 ocupantes e falou com eles, olha, vou demitir você, chegou com uma carta de demissão, vou demitir você, mas se você quiser pensar melhor, você tem até amanhã para você aderir ao programa de desligamento. Então ela chegou a entregar essa carta. Eu recebi alguns demitidos nessa condição lá no Sindialetra. E o que eu dizia para eles? Olha, para aqueles que assinaram o plano de desligamento, eu falei, olha, você assinou de forma equivocada. Você não precisava ter cedido à pressão, porque a motivação que foi dada para a sua demissão, na minha compreensão, não faz parte do interesse público. Qual foi a motivação? Seu salário é alto. Bom, eu sou trabalhador da CEMIG. Se o meu salário é alto ou o meu salário é baixo, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é da CEMIG, que é quem estabelece o meu salário. Quisera eu ter a faculdade de escolher o meu próprio salário. Mas a CEMIG não pode dar a um trabalhador, uma trabalhadora, um salário X e depois falar que você não serve para trabalhar na empresa porque o seu salário é X. Não foi o trabalhador que estabeleceu, foi a própria empresa. Se for pensar nessa mesma ótica, não tem que demitir o governo do estado, o Zema, que aumentou o seu próprio salário em 298%, né? Motivo para demitir nós temos bastante, né? Esse e muitos outros. Esse e muitos outros. Então, a motivação, ela precisa ser justificada. Tem interesse público nessa motivação? Se não houver interesse público na motivação, a motivação está equivocada e ela tem que ser revogada. Então, qual que é a discussão que eu acho que nós, representantes sindicais e trabalhadores de empresa pública, precisamos fazer? Identificar essas demissões que são feitas por motivação torpe e essas demissões que são feitas por motivações que não são fundamentadas no interesse público e, de fato, judicializar, ganhar os processos, retornar esses trabalhadores para dentro da empresa para demonstrar que, sim, é possível você demitir um servidor concursado por motivação, mas a motivação ela precisa ser, de fato, uma justificativa para a sociedade. Olha, sociedade, eu estou demitindo esse trabalhador aqui, tem um motivo sério que, olha, a empresa está passando por uma enorme dificuldade econômica, ela não tem condição de manter esse quadro, é uma motivação válida. Olha, a empresa está com determinado tipo de problema, está fechando os postos de trabalho na cidade tal, o trabalhador não aceitou ser transferido para outro lugar e tal. A motivação ela precisa ser compatível com o exercício da função que aquela empresa tem diante da sociedade. Se não for compatível, eu entendo que é uma motivação inválida, e aí eu acho que essas demissões elas devem e precisam ser revertidas. Inclusive, para aqueles que aderiram ao programa de desligamento incentivado da CEMIG porque foram chantageados, eu acho que eles precisam procurar a justiça e dizer, olha, eu assinei esse plano de desligamento, mas eu fui chantageado.
E eu tenho provas de que eu fui chantageado. Essa amiga me entregou uma carta falando, justificando de forma torpe uma eventual demissão. E eu só aderi porque eu recebi essa chantagem, essa ameaça antes. Pode até pegar como exemplo o que aconteceu na Copasa, viu? A Copasa demitiu, dos trabalhadores que foram demitidos pelo tema 1022, 7 estavam nessa condição, são pessoas que tinham um salário alto, já tinham sido superintendente algum dia, gerente, e tinha hoje um salário acima do que é o gerente ou era o superintendente, e estava na condição de aposentado. Aí a Copasa ela discriminou de fato mesmo, você que ganha acima de gerente, superintendente, e que está aposentado, você vai ser demitido. Para quem está nos acompanhando nesse momento, talvez soa mal falar que, mas demitiu o aposentado. Antes de 2019, quem aposentava permanecia com emprego nas empresas públicas, né? Aí depois vem a emenda constitucional 103, que falou que não pode mais combinar o emprego e a aposentadoria. Então hoje quem aposenta, ele automaticamente é desligado da empresa. Não é nem um desligamento, é uma extinção compulsória do contrato de trabalho. Mas eles eram aposentados antes de 2019, não tinham direito resguardado, com uma garantia de emprego igual a minha, que não estou aposentado. E a Copasa simplesmente discriminou. Ela discriminou essa situação e falou, você que tem um salário acima do superintendente, por todas as questões que você falou aí, e que está aposentado, vai ser demitido e foi. Então dá até para usar um exemplo de uma empresa, né, que também o Estado tem 50,03% das ações dessa empresa, que é a Copasa, e usar como exemplo na possível ação dos trabalhadores da CEMIG também. Então boa, né, Tarcísio? Por isso que é bom a gente fazer esse bate-papo aqui, para a gente conhecer o que acontece. A nossa prima, né, prima rica, que a gente fala, essa é a nossa prima rica, né? Eduardo, essa questão, ela trouxe um aspecto curioso. Eu não posso comprovar isso que eu vou te falar agora, não, mas temos informações de bastidores de que isso aconteceu. A CEMIG, assim como a Copasa, passou por um processo de recrutamento amplo. Para quem nos escuta e entender o que significa esse processo, a CEMIG decidiu que, a partir de determinado momento, com a gestão Zema no comando, que não precisaria mais ter concurso para contratar um certo número de gerentes, superintendentes e gestores. Então, burlou a lei das empresas públicas, que obriga que as empresas públicas tenham trabalhadores e trabalhadoras apenas concursados, e passou a contratar gerentes, superintendentes, gestores, baseado apenas no apadrinhamento. Foi isso que a empresa passou a fazer. No entanto, para que esses gestores assumissem o cargo, foi necessário rebaixar outros gestores de carreira que perderam o cargo de gerente, perderam o cargo de superintendente e tiveram que abrir vaga para esses gestores apadrinhados. Os gestores apadrinhados chegaram na empresa com salário base início de carreira de gestor. Ele não tem a passagem por uma carreira na empresa que fez que, através de promoções, que através de anuênios, que através de alguns ganhos que traz a carreira, ele não tem esses adicionais no salário. E aí, o gestor recém-contratado, o gestor apadrinhado, ficava enciumado porque ele comandava um outro trabalhador, um outro engenheiro, um outro advogado, um outro trabalhador que tinha o salário maior do que o dele. Então, uma das motivações para o corte desses salários, desses trabalhadores com salários um pouco mais altos, não era nem a motivação econômica, porque isso não faz diferença nenhuma no global da contabilidade da CEMIG, mas faz a diferença no ego dos apadrinhados que estavam incomodados em gerenciar, em comandar trabalhadores e trabalhadoras que tinham um salário mais alto do que os deles. Imagina se esse boato que chegou até nós é verdade, qual o nível de mesquinharia com o qual uma empresa de energia elétrica, que é uma das maiores do mundo, está gerindo a sua força de trabalho. O gerente tem um ciúminho porque o outro tem um salário maior do que o dele. Eu, como gerente, eu preciso ter o salário mais alto da minha equipe e se o outro tiver o salário mais alto que eu quero que mande embora. É bastante mesquinho, bastante antiprofissional, levando em consideração que nós estamos falando de uma empresa que é uma das maiores do Brasil e do mundo.
Perfeito. Você falou aí, rapaz, e aí eu estou aqui pensando que a gente realmente precisa entender realmente esse processo, né? Que o Estado, né, a CEMIG e Copasa está fazendo, e aí eu me lembrei um pouco aqui que a CEMIG ela teve uma CPI, né? E aí, o que foi o resultado dessa CPI? O que veio disso para lá? Qual foi a relação, né, de favorecimento que teve é, é, essa CPI aí com os conflitos de interesse, né, da CEMIG? Então, essas relações, o que saiu dessa CPI que vocês fizeram? Né? Porque assim, a gente ouve alguma coisa, né? Mas a gente, pelo menos nós aqui ouvimos, né? Assim, vocês que trabalharam em cima disso, os ouvintes também, ouviram assim, o que foi o resultado disso aí. E esses contratos da IBM, a IC, né? Como é que era? Houve alguma espionagem na CEMIG, alguma coisa assim? Olha, Tarcísio, a CPI da CEMIG é, sem dúvida, um dos trabalhos mais primorosos que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais fez nos últimos anos. Infelizmente, como resultado da CPI, houve o indiciamento de 17 pessoas que estavam agindo e jogando contra o interesse do povo de Minas Gerais dentro da CEMIG, com processos de corrupção, com tráfico de influência, com manipulação de interesses, e essas pessoas foram blindadas pelo governador Romeu Zema. Então, os indiciados que foram blindados pelo governador Romeu Zema continuam exercendo as suas funções dentro da CEMIG como se nada tivesse acontecido. A Assembleia Legislativa fez o seu trabalho, exerceu a sua função. Mas o governador e os demais órgãos de fiscalização, inclusive o Ministério Público, não levaram à frente o resultado desse importante trabalho que foi exercido pela Assembleia Legislativa. E assim, a CPI da CEMIG, ela ela é quase que sabe aquelas séries de drama que toda hora tem uma reviravolta, que todo dia tem um plot twist, tem uma surpresa? Isso foi a CPI da CEMIG. A CPI da CEMIG revelou para o povo do estado de Minas Gerais que a CEMIG abriu mão de um contrato de fornecimento de atendimento à população de uma empresa que cobrava 200 milhões de reais, cobraria, né, o contrato seria de 200 milhões de reais para esse atendimento, para fechar um contrato de 1 bilhão com a IBM sem licitação. E curiosamente, essa empresa qual a CEMIG abriu mão de fazer o contrato com ela, essa empresa havia ganhado uma licitação onde a maior concorrente dela é uma das maiores empresas de telemarketing e atendimento do Brasil, que é daqui de Minas Gerais, que é a AIC. Essa empresa AIC, um dos sócios dessa empresa AIC, chegou a ser secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Zema. Então ele era secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Zema e tinha um contrato milionário com a CEMIG. Quando a empresa perdeu esse contrato, a CEMIG fez a licitação, outra empresa ganhou, a CEMIG simplesmente não cumpriu com o resultado da licitação, extinguiu a licitação, contratou a IBM para fazer o serviço. E olha que coincidência, a IBM informou para a CEMIG que não faz atendimento de telemarketing, embora tenha feito o contrato para isso, e se propôs a contratar uma empresa conhecida da CEMIG para fazer o telemarketing. Essa empresa, a AIC. Então, assim, é uma das coisas assim mais... Se isso não é corrupção, se isso não é crime contra o patrimônio público, nada mais é. São compliance, né? Nada mais é. E aí o Tarcísio faz uma pergunta que lá dentro da CEMIG virou até uma brincadeira, né? Você sabe quando a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp e arrepende e apaga? Dentro da CEMIG criou-se um meme, que é tipo assim, eu não li a sua mensagem, mas a Kroll leu. A Kroll é uma empresa internacional de arapongagem, de investigação e espionagem industrial. Eles se vendem como uma empresa de segurança empresarial, mas são pródigos em fazer serviços de arapongagem industrial. E essa empresa, ela foi contratada pela CEMIG
para investigar os próprios empregados e saber e garantir que os empregados da CEMIG não informassem para a imprensa, para a Assembleia Legislativa, para os órgãos de regulação e de controle das ações de governo ou os processos de corrupção que estavam acontecendo dentro do governo. Então, tem episódios estranhos, como, por exemplo, houve um dia em que cerca de 30 computadores foram surrupiados dentro do prédio do edifício sede da CEMIG e você não tem uma testemunha, você não tem uma gravação. Você imagina o que é uma pessoa entrar dentro do prédio da CEMIG, que parece um prédio de segurança máxima, roubar 30 computadores e ninguém dá notícia disso. Tem outros episódios, como, por exemplo, alguns gestores, em que o computador dele foi acessado às altas horas da noite e pessoas da alta hierarquia da empresa conduzindo pessoas estranhas à estrutura da empresa para dentro da empresa, levando até o computador e deixando que pessoas estranhas ao ambiente da empresa acessassem computadores, máquinas de trabalhadores dentro da empresa, como forma de exercício desse trabalho que eles falaram que era investigação, segurança patrimonial, mas esse trabalho de arapongagem. Então, inclusive tivemos uma notícia durante o processo que um dos deputados responsáveis pela condução da CPI, o deputado professor Cleiton, um amigo nosso aqui, defensor da CEMIG, da Copasa, do Serviço Público do Estado de Minas Gerais. Por sinal, excelente deputado. Por sinal, excelente deputado. Que o deputado professor Cleiton teve os seus telefones grampeados durante os trabalhos da CPI. Essa arapongagem, essa espionagem feita não contra os corruptos, mas contra aqueles que tinham o potencial de apontar a corrupção, é também um dos episódios aí da CPI da CEMIG. Infelizmente, logo que acabou a CPI, o governador Zema esteve na CEMIG e a informação que nós temos da conversa dele com a direção da CEMIG é que não precisavam se preocupar porque eles seriam blindados pela estrutura de governo e, de fato, o que a gente viu é que o governador cumpriu a promessa. Só aconteceu algumas coisas estranhas na Copasa também, sabe? Aqui a gente tinha um termo o seguinte, você pode? Não, mas o primo do presidente pode. Eu sei que você acompanhou, mas só para quem está nos assistindo, para ter ciência do que a gente está falando, o Zema, ele de novo, aquele velho discurso, ele prometeu privatizar a Copasa, falando que a Copasa é uma empresa com ineficiência e com cabide de emprego. Sabe o que o Zema fez de inovação? Ele trouxe para presidir a companhia um gestor que veio lá da Águas do Brasil, uma concorrente da Copasa. Aí eu estou falando do antigo presidente, que era o Carlos Eduardo Tavares de Castro, presidindo a companhia. Sabe o que o Zema deixou acontecer na Copasa? Deixou ele nomear o primo dele para um cargo comissionado na Copasa. Ou seja, a Copasa quer demitir trabalhador, né? Então, você não pode, mas o meu primo pode. Então, esse tema aconteceu na Copasa também. Mas mais do que isso, por um lado, a gente tinha aqui o governo do Estado, que prometeu não usar o seu salário como governador do Estado, mas depois ficou arrependido, ele usando o mesmo termo do Pablo Massa hoje, que concorre à prefeitura lá de São Paulo, ele ficou arrependido e reajustou em 298%, como a gente já falou aqui anteriormente. Mas mais do que isso, aconteceu na Copasa que nunca tinha havido bônus para a diretoria. O presidente recebeu em um único mês R$490 mil. Que foi um antigo presidente da companhia, não esse atual, que eu não sei os números ainda que ele está recebendo. Mas eu sei que o atual recebe até 10 remunerações de bônus. Não tenho como comprovar isso ainda. Mas o salário, mas a remuneração do antigo presidente em um único mês, isso foi comprovada. Então, enfim, né? Aquele velho discurso de altos salários que o governo falava que não podia acontecer e se privatizasse, né, isso ia acabar, porque isso poderia estar impactando diretamente na conta do consumidor, ele fez com que acontecesse isso na Copasa, na gestão dele. Então, algumas incoerências tem, né? A gente costuma falar aqui na Copasa que é como se você colocasse a raposa para cuidar do galinheiro. Foi o que aconteceu quando ele trouxe um gestor de uma empresa privada, concorrente da Copasa,
para assumir a nossa companhia. O que aconteceu? Ficou aqui por alguns, eu acho que foi 3 anos, né, Tarcísio? E aí depois saiu e foi trabalhar onde de novo? Na Águas do Brasil. Levando todas as informações que a nossa Copasa tem. Então, assim, é a gestão do governo novo, de novo não tem nada, mas infelizmente, né, foi eleito 2 vezes e a gente não conseguiu ainda, talvez por uma ineficiência nossa, mostrar para a população o que de fato ele quer para o nosso estado, é entregar o patrimônio do povo mineiro para os especuladores, o capital privado. Mas entrando nesse assunto, Emerson, a gente sabe que o governo Zema, além de mentiroso, ele está tentando ser um golpista também, e ele tentou dar um golpe na população do estado de Minas Gerais, porque a gente sabe que para privatizar a Copasa e a CEMIG, é necessário fazer, depois de votar, depois da Assembleia Legislativa votar, depois de um colo qualificado, ele tentou acabar com o referendo popular. Que o referendo popular nada mais é do que a população referendar uma decisão que aconteceu na Assembleia Legislativa. Ele, através da PEC 24, que foi apelidada por nós como a PEC do Cala-Boca, e por a nossa companheira, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, como a PEC do Medo do Povo, ele tentou dar um golpe no povo mineiro, né? No principal interessado sobre a venda ou não das estatais mineiras. Então, por isso que ele soltou a PEC 24. Então, enfim, não vou retroagir essa discussão, porque a gente já falou muito sobre ela aqui, mas tem a discussão se a Copasa vai ser privatizada ou não, ou se a Copasa e a CEMIG vai ser federalizada ou não. E isso interessa muito a mim, que sou o dono da Copasa, e a você também, que é dono da CEMIG por 2 vezes. E aí vem a pergunta, não só dos trabalhadores dessas companhias, mas da população de modo geral. Essas empresas vão ser privatizadas? Elas vão ser federalizadas? Como que vocês enxergam isso? Antes de você falar, eu falo a minha posição, né? Nós aqui no Sindágua, a gente entende que a Copasa deve ficar do jeito que está, ou seja, nas mãos do governo do estado, porque é um patrimônio nosso, do povo mineiro. Mas se a pauta for federalizar, a federalização é uma opção boa para fugir da privatização. Essa é a nossa opinião. Então, assim, não estamos defendendo federalização, até porque a gente sabe que se federalizar, fica muito mais fácil de aparecer um doido lá na União, um presidente doido lá como tinha o anterior, e vender assim, ó, num estalo de dedos. Mas, por outro lado, a gente tem aqui a definição do governo do estado, né? Que fala que vai vender porque tem que pagar metade da dívida da União, enfim, ele não sabe o que ele quer. A nossa opinião a gente expressou, igual que é a sua. O que você pensa sobre esse assunto? Bom, Eduardo, primeiro a gente volta lá no início desse nosso bate-papo, né? Quando a gente falava que o governador Juscelino Kubitschek propôs a criação de uma empresa, a CEMIG, para servir como vetor de desenvolvimento do estado de Minas Gerais. A gente percebe que quando o governador Romeu Zema propõe a privatização dessa empresa, significa que ele não entendeu aquilo que o grande estadista Juscelino Kubitschek, que é inquestionável a capacidade e a história que o Juscelino construiu nesse estado e nesse país. O Zema, na sua mediocridade, não entendeu aquilo que o Juscelino Kubitschek propôs. E ele também não entende aquilo que nós estamos passando no Brasil e no mundo nesse momento. Porque hoje, água e energia são os 2 maiores insumos, os 2 insumos mais importantes para o próximo período de desenvolvimento do mundo. Não é do Brasil, não é de Minas Gerais que nós estamos falando, não. Nós estamos falando aqui que os estudiosos da história que tentam prever o futuro a partir do nosso passado já apontam que as principais guerras que virão acontecer no nosso futuro vão ser por conta de água e de energia elétrica. Que a principal disputa do mercado econômico e financeiro do futuro são essas. Então, se eu não preservo o bem público por patriotismo, por capacidade estadista, por compreensão da importância desses bens para a população, deveria preservar pelo menos porque o valor econômico vai ser incomparável no próximo período. O governador Romeu Zema não entendeu isso. Também não entendeu que quando a gente fala em transição energética, a gente está falando que para o próximo momento da indústria nacional e internacional, quem controlar as empresas de energia elétrica determina qual que vai ser a pauta do desenvolvimento. Isso também o governador Romeu Zema não entendeu. E aí, como ele não entendeu isso, mas a gente tem
a maior parte da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais comprometida com o governador, e a gente sabe que não é comprometido porque está comprometido com a pauta dele, é porque está comprometida dentro de um sistema de clientelismo e de troca de favor, que é como grande parte da Assembleia Legislativa funciona. Então, a gente sabe que hoje, dentro da Assembleia Legislativa, a resistência do bloco progressista a um processo de tentativa de privatização da empresa, você citou agora há pouco aí a questão da proposta do governador Romeu Zema de retirada do referendo, a gente sabe que é muito difícil resistir a uma investida dessa natureza quando tem todo o poder econômico do Estado do outro lado. Então, nesse sentido, eu penso assim, CEMIG e Copasa pertencem ao povo de Minas Gerais e é injusto, é antidemocrático impedir que o povo do Estado de Minas Gerais, no mínimo, opinem sobre a possibilidade de venda dessa empresa. Mas se o povo de Minas não pode opinar, se o povo de Minas não pode decidir qual vai ser o destino daquilo que é seu, eu prefiro que, ao governador Romeu Zema entregar de graça o patrimônio público na mão do capital financeiro, é muito melhor que essas empresas sejam transferidas para o governo federal. Então, nesse aspecto, sim, eu também sou favorável à federalização. Embora ache que o posicionamento do governador Romeu Zema, que nos faz ter que escolher entre privatizar e federalizar, não está alinhado com os interesses do povo mineiro, que deveria continuar sendo dono dessas empresas e ser protagonista no Brasil e no mundo do processo de transição energética que vem aí, que já nos circunda hoje, e também do processo de defesa dos recursos naturais que pode ser feito através da manutenção da água como um bem público. É bom ouvir assim a sua opinião com relação a isso, Anderson, porque a gente pensa bem semelhante mesmo, sabe? E muito bom a gente realçar que de fato a gente não é a favor da federalização. A gente é a favor que é uma alternativa boa para não deixar a Copasa ser privatizada. E é bom saber que vocês pensam de forma semelhante com relação à CEMIG também. Só que, por um lado, o que a gente pensa, sabe? Suponhamos que essa seja a única alternativa de fato, ou federaliza ou privatiza. Federalizou, pá! Eu acho que o governo federal ele teria aí uma oportunidade imensa, se caso a Copasa fosse federalizada, para levar saneamento nas cidades onde não tem ainda. Eu não conheço muito com relação à questão do déficit em energia elétrica que tem no Brasil. Mas com relação ao saneamento eu conheço. Nós temos aí nos SNIS, que está mudando para SINISA, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, onde mostra as eficiências que tem no nosso setor. Sudeste, que é onde está concentrado as melhores empresas de saneamento que tem no país, Sabesp, que já está sendo privatizada agora por um erro do Tarcísio, mas eu não quero nem comentar sobre esse assunto aqui. Esse Tarcísio é o ruim, viu? E Tarcísio é o ruim. Não é esse Tarcísio aqui, não. É o outro. É aquele Tarcísio que privatiza tudo. Esse aqui, ele reestatiza tudo, né, Tarcísio? Então, beleza, né? Então, assim, por um erro que aconteceu lá em São Paulo, a Sabesp está sendo privatizada. E tem aqui Copasa em Minas Gerais. Ou seja, mostrando que a ineficiência não está no setor público. No saneamento que eu estou falando, né? Porque a Copasa está entre as 3 melhores empresas de saneamento que tem no país. Copasa disputa com Sabesp e com Sanepar. Ou seja, Sabesp e Copasa na região sudeste, onde tem o maior índice em atendimento de água potável, água tratada e esgotamento sanitário aqui no Brasil. Se o Brasil fosse a região sudeste, nós estaríamos falando que o Brasil está autossuficiente na questão de saneamento básico, ou seja, falando que nós estamos ok. Mas infelizmente não é assim. Então, se federalizasse e o governo federal enxergasse a Copasa com o olhar que a gente enxerga, que é uma potência nacional, na verdade é uma potência mundial em termos de saneamento, e levar saneamento naquelas cidadezinhas onde o privado não quer levar, e aqui de novo eu cito a minha região, do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas, cidade de Berilo, de Badaró e de Visa Alegre, onde a Copasa está presente, seja pela Copasa ou pela Copanor, se a União fizesse isso com a Copasa federal, nós deixaríamos aquele déficit que tem no nosso país de saneamento e levaria lá para cima, oferecendo água tratada de saneamento para todos. Mas aqui,
Por mais que a gente votou no governo Lula, eu não sou um sindicato, como algumas pessoas pensam que é, um sindicato do PT. Nós temos semelhanças porque o PT, ele defende a pauta dos trabalhadores e a gente também. Então, nós não vamos caminhar de mão dadas com o governo de direita porque ele fala que quer privatizar, né? A nossa defesa é uma defesa do trabalhador. O governo Lula, ele é contra a privatização. O governo anterior é a favor de privatização. O governo Lula é a favor de mais direitos e empregos. O governo anterior era a favor de menos direitos e mais emprego e colocou aquela questão da carteira amarela. Então, enfim, né? Tá muito fácil saber de que lado a gente está. E o lado que eu não estou é o lado dos políticos que defendem privatização, redução de emprego, redução de conquista. Não é esse lado. Então, para ficar claro para o trabalhador entender do que lado que a gente está. Então, eu não consigo enxergar ainda no programa do governo federal uma política pública de saneamento. Não consigo enxergar ainda. E que nós vamos cobrar. A gente elegeu e não vamos deixar lá assim, ó, não tá bom, porque não tá bom com relação a isso, não tá bom ainda não. Nós temos um marco legal de saneamento que foi sancionado pelo governo Bolsonaro e que está prejudicando todo o nosso setor. Vamos cobrar do governo Lula, né? Eu sei que está difícil com relação ao Centrão, as concessões que tem que fazer, não está fácil com relação a essa federalização. Se isso acontecer, vai ter que ter disputa de cargos, enfim, eu sei como que isso funciona. Mas se depender da nossa parte aqui, Emerson, do Sindágua, não sei como é que vocês pensam nisso lá no Sindeletro, nós vamos lá em Brasília toda semana, vamos ficar no pé do governo federal, se possível nós vamos pegar o governo não, vamos pegar o Lula em algum lugar lá e fazer faixa lá e falar, universaliza já o Brasil inteiro em termos de saneamento, porque a Copasa tem potencial para isso, e ao contrário do governo Zema, que aqui está fazendo demissão, através do tema 1022, né, Tarcísio? Tarcísio que não é o de São Paulo, é daqui. Através do tema 1022, reduzindo o quadro trabalhador, que estava em 12 mil trabalhadores, hoje tem pouco mais de 9 mil, o governo federal poderia fazer concurso público, oferecendo aí 10, 15, 20, 30, 100 mil vagas em todo o Brasil, para a gente levar esse saneamento onde não tem ainda. Perfeito, Emerson? Perfeito, sim, Eduardo. E é importante você fazer essa pontuação em relação à forma como nós sindicalistas vemos o governo Lula. O governo Lula é um governo que está muito mais próximo da pauta dos trabalhadores e trabalhadoras que o governo anterior. Mas o nosso compromisso como sindicalista não é com o governante que está passando pelo plantão do momento. O nosso compromisso como sindicalista é com o trabalhador e a trabalhadora. Se o governante defende a pauta do trabalhador e da trabalhadora, nós estamos juntos. Mas aonde a defesa da pauta do trabalhador e da trabalhadora ficar precarizado, ficar prejudicado, nós vamos, quando formos colocados a decidir, vamos sempre decidir pelo trabalhador e pela trabalhadora. O governo anterior ele cometeu um equívoco muito grande ao privatizar, retirar das mãos do governo federal o controle da Eletrobras. Isso foi, talvez, um dos erros históricos mais significativos, e o povo brasileiro, se essa privatização não for revertida, o povo brasileiro vai pagar um preço muito caro sobre isso no futuro. E o povo de Minas está sendo colocado contra a parede na mesma encruzilhada que o povo brasileiro foi colocado, com a diferença de que o povo brasileiro não tinha o direito de opinar sobre a privatização da Eletrobras. Isso era uma prerrogativa do Congresso. Sobre a CEMIG, sobre a Copasa, o povo de Minas tem esse direito. Retirar esse direito talvez seja uma das atitudes mais antidemocráticas que tenha passado pela discussão no estado de Minas Gerais, desde a derrama que levou à forca o nosso líder Tiradentes. Acho que ninguém no estado de Minas Gerais, assim, eu não me lembro, puxando pela história, alguém que tenha tido uma disposição tão truculenta, tão ditatorial, tão autoritária, quanto o governador Romeu Zema está fazendo agora. E a tradição do povo mineiro é uma tradição de luta. Então, quando surge a alternativa de federalização, essa alternativa de federalização ela surge construída pelas mãos
de mineiros também, que entendendo a correlação de forças em relação ao governador Romeu Zema e o poder que ele tem nas mãos, buscou construir uma alternativa. E aí, nesse sentido, ainda que militem na política em campos opostos ao nosso, eu não posso deixar de citar o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, e principalmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ajudaram a construir essa alternativa. Também, sim, fazendo justiça, quem primeiro discutiu essa alternativa dentro do meio político foi o professor Cleiton, a gente já citou ele aqui. Essa discussão já tinha passado pelos meios políticos antes, mas quem primeiro construiu as alternativas, quem primeiro trouxe as propostas para o meio político foi o professor Cleiton. Precisa também ser elogiado, mas o professor Cleiton já está muito mais próximo do nosso campo, já tem um diálogo muito mais próximo com os trabalhadores e trabalhadoras do que os outros dois que eu citei, Alexandre da Silveira e Rodrigo Pacheco, que nesse momento, independente do lado da política que militam, estão se colocando em defesa do povo de Minas Gerais a despeito da disputa ideológica, coisa que o governador Romeu Zema e os seus aliados no governo não foram capazes de fazer. Então, é isso. É uma luta para que o povo de Minas Gerais não cometa esse erro histórico. E sim, se essas empresas estiverem na mão do governo federal, é possível que elas sejam utilizadas para fazer as políticas públicas que o nosso povo precisa, de saneamento e de energia elétrica. Tem muita política pública para ser feita, sobretudo no que diz respeito ao que a gente chama de transição energética justa, que é aproveitar esse momento em que o mundo vê a necessidade de abandonar as matrizes energéticas poluentes e adotar meios de produzir energia elétrica de forma mais limpa, que isso seja feito não no melhor interesse do mercado financeiro, mas seja feito no melhor interesse do povo. Você falou um pouco aí da questão da privatização da Eletrobras, e aí a gente viu isso no governo Bolsonaro, né, quando ele fez essa privatização da Eletrobras. A gente teve nas contas dentro do Estado, né, principalmente Copasa, que a gente acompanha, né, energia elétrica é o segundo maior custo, né, operacional da Copasa. A gente viu que as contas elas sofreram assim, crescimentos desordenados, né? E como a gente trabalha com duas empresas, né, de cunho estadual, se tivesse uma política de Estado, né, que trabalhasse com coordenação estratégica, né, você entende que poderia melhorar, né, a condição dessas duas empresas se elas fossem interrelacionadas? Outra questão que você colocou aí, falando um pouco sobre o referendo, né, explica pra gente assim, o que o referendo, né, por que é importante o referendo para a população e por que a gente deve defender, né, contra a privatização as nossas estatais. Um panorama para a gente sobre isso. Vou começar pelo fim, sobre a questão do referendo, e depois a gente vai lá na forma como a gente poderia estar tratando de forma a sinergia entre a CEMIG e a Copasa para favorecer o povo de Minas. Lembrando que a gente fez um plebiscito, né? Sim, o plebiscito popular em defesa das empresas públicas do Estado de Minas Gerais, que foi amplamente favorável à manutenção das empresas como empresas públicas. E que responde muito com relação à questão do referendo, né? Você imagina que nós sejamos aqui uma família e todos nós aqui dessa família vivemos todos nós aqui temos uma pequena padaria e a gente vive dos recursos que essa padaria produz. E aí, a gente está um pouco cansado, já o pai um pouco mais velho, ele vai e contrata um gerente, contrata um gerente externo, lá de São Paulo, ligado ao Partido Novo, e esse gerente vai comandar a padaria da gente a partir de hoje. E esse gerente, na hora que ele chega lá na padaria, ele fala assim: gente, essa padaria de vocês aqui, se ela for vendida, se eu vender ela para a rede de padarias Que Pão, vai ser muito mais... vai ser melhor para todo mundo, vai produzir pão melhor, vai não sei o quê. Gente, mas essa padaria é a que garante a rentabilidade e o sustento da minha família. O mínimo que eu preciso fazer, se sou eu o pai de família, o mínimo que eu preciso fazer, na hora que uma proposta dessa chega, é chamar a esposa, chamar o filho, chamar a filha e tal, falar assim: gente,
o novo gerente aí que está gerenciando deu essa ideia. O que vocês acham? Ah, pai, aí vai imediatamente, pode ser que entre um dinheiro, mas esse dinheiro, no dia que esse dinheiro acabar, o que a gente vai fazer? Você vai debater, você vai discutir com a família e todo mundo junto vai tomar uma decisão. Eu, por ser o pai da família, eu não posso tomar uma decisão que vai impactar de forma violenta a todos sem que as outras pessoas que fazem parte do conjunto familiar participem da decisão. Estou simplificando o debate, mas no que diz respeito à privatização de CEMIG e de Copasa, nós passamos por um processo semelhante. O povo de Minas Gerais além do principal beneficiário da CEMIG e da Copasa, são os proprietários. Como é que você vende um bem qualquer que seja sem consultar os donos? Não faz o menor sentido você imaginar isso. E não faz menos sentido ainda quando você tem um dispositivo na Constituição Mineira que garante a obrigatoriedade de se consultar os donos para vender o bem e o governo e o gerente que foi colocado lá para poder gerenciar o bem decide mudar as regras e não consultar. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Então, às vezes as palavras confundem um pouco, porque a pessoa fala em referendo, a maior parte da população não sabe o que é referendo. Quando fala plebiscito, as pessoas entendem um pouco melhor. Então, assim, o referendo e o plebiscito, eles são dois dispositivos que a Constituição brasileira prevê para o exercício da democracia direta. O que é isso? No plebiscito, todas as vezes que se você precisar alterar alguma regra importante do convívio em sociedade ou de que forma que funciona a máquina do Estado, e você resolve que, ao invés dos deputados que fazem a democracia indireta, a gente elege o deputado e o deputado nos representa. Você pode fazer isso diretamente, você pode consultar a população e perguntar à população o que ela acha. Nós já fizemos aqui na história do Brasil um plebiscito sobre o sistema de governo parlamentarista ou presidencialista. Nós já fizemos um plebiscito sobre o desarmamento. Nós temos alguns episódios na nossa história de exercício da democracia direta. O referendo ele é um pouco diferente, porque o plebiscito ele serve para consultar a população se uma determinada lei ou uma determinada regra deve mudar. O referendo ele tem um trâmite um pouco diferente. Você muda a lei e pergunta à população se ela concorda com a mudança que foi feita. Então, nos dois casos, a população é consultada diretamente, só que no primeiro caso, você pergunta à população se a lei deve mudar. E no segundo caso, você muda a lei e pergunta à população se ela concorda. Então, mudaria a lei que proíbe a venda das empresas públicas e pergunta à população, vocês concordam? Se a população falar não, volta-se à lei anterior. É o correto. E nesse ponto é importante lembrar que quando o governador Romeu Zema propôs a retirada do referendo da nossa Constituição, os movimentos populares, os movimentos sociais do Estado de Minas Gerais, junto com os sindicatos, fizeram um plebiscito popular, onde nós fomos para cada cidade, né, Eduardo, para cada canto do Estado de Minas Gerais, debater sobre a importância das empresas públicas, e ao final desse debate, nós fizemos uma consulta direta à população na forma de plebiscito, consultando a população se elas achavam que a lei deveria mudar, se as empresas deveriam ser vendidas, se era importante privatizar as empresas públicas do Estado de Minas Gerais. E a população do Estado de Minas Gerais, em mais de 90%, disse não. As empresas do Estado de Minas Gerais não devem ser privatizadas. Sim, as empresas devem permanecer como empresas públicas na mão e a serviço do povo mineiro. Então, sim, nós não temos dúvidas do que a população de Minas quer, porque nós consultamos, e nós não temos dúvidas de qual que é o papel dessas empresas e de que forma que elas devem ser geridas a serviço do povo de Minas. Oi, Emerson. Muito bom esse debate aqui hoje. Foi um bom bate-papo. Geralmente a gente faz em 2 blocos. Só que como eu hago energia da Chopp, eu quis explorar ele bastante, sabe? A gente fez um bloco só. A gente faz mais ou menos 40 minutinhos, 35, vai tomar um cafezinho, tem um cafezinho ali fora ali, vai tomar depois, viu?
vai tomar um cafezinho, depois a gente volta, né, para continuar e encerrar o segundo bloco. Como o papo estava muito bom, são algo que, de fato, assim, a gente tem muita semelhança, né, com o que acontece na CEMIG, privatizar, federalizar, demissão do tema 1022, ações na justiça, acordo coletivo. Então, assim, despertou mais, assim, um interesse, uma curiosidade de ficar aqui mais tempo batendo papo com você. O papo foi muito bom, estamos encerrando agora esse nosso bate-papo, né? Então, mais eu quero te agradecer mesmo pela presença que você está aqui hoje, por nos conceder essa honra, né, Darcy, de estar frente a frente. A gente costuma falar que a gente quer ouvir o outro lado da mesa, mas o outro lado da mesa estaria aqui também do lado de cá, né? Porque são pessoas parceiras, não é o outro lado da mesa. São um parceiro que está do outro lado da mesa contando uma história que tem muita semelhança com a gente. Agradecer pela sua presença, dizer que o Sindágua está à disposição, como sempre, para a luta. Dizer que Sindágua, até a canequinha aqui é do Sindieleto, né, Emerson? Tá vendo? Vocês podem entregar para a gente mais duas que a gente vai usar, viu? Então, a canequinha do Sindieleto. Estamos à disposição, sempre juntos e unidos. Agradecer mesmo você, viu? Eduardo, Tarcísio, a equipe técnica, eu agradeço imensamente pelo convite. É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de fazer esse tipo de debate, de colocar de público as coisas que a gente pensa a respeito da defesa do povo mineiro, do setor elétrico mineiro e dos trabalhadores e trabalhadoras que estão a serviço do povo mineiro. É sempre muito bom a gente ter essa oportunidade. E é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de estar fazendo uma nossa conversa leve entre amigos, porque mais do que parceiros e aliados do movimento sindical, nós somos amigos, e essa amizade ela até facilita que a gente tenha esse entrosamento em relação às nossas lutas, em relação aos enfrentamentos que a gente precisa fazer pelo bem do povo de Minas Gerais, pelo bem dos trabalhadores e trabalhadoras da Copasa e da CEMIG. É isso aí. Onde dá tchau aqui, Igor? Aqui ou aqui? Ali? Não, nós três juntos. Essa aqui? Pessoal, tem mais então, até o próximo podcast. Esse bate-papo foi extraordinário. Excelente. Valeu! Valeu!